Hoje é o dia do Piauí, mas como começou a nossa história? Além do que foi exibido aí na reportagem, o que podemos mostrar ao país com orgulho? Os problemas, o crescimento. O piauiense tem orgulho do seu estado? Vamos conversar sobre tudo isso com o professor historiador Luiz Paulo Lopes, que está conosco. Professor, inicialmente, por que o dia 19? Inclusive, parece que há controvérsias aí sobre essa data. Existe uma certa controvérsia, porque em 1697 se fundava em Oeiras a primeira paróquia do Piauí, que na verdade é a fundação do Piauí, e se não me falha a memória, é 25 de março. Mas o dia do Piauí foi considerado 19 de outubro, por outras razões, né? Por razões inclusive oficiais da oficialização da vida do Piauí em relação às cartas e os documentos de Portugal. Por que o nome Piauí? Piauí é um nome interessante que, quando começaram a entrar no estado, vindo da Casa da Torre, que aí está mostrando aí, ó, nós estamos vendo aí no vídeo, no seu vídeo, você está vendo, aí o pessoal da Bahia, os irmãos Dávilas que vieram para o Piauí, incursionaram para cá, para desbravar o Piauí, entraram pelo vale do rio Piauí e lá encontraram uma quantidade enorme de peixes, uns peixes pintados, chamado piau. Bom, professor, a gente vai falar sobre várias questões aí no Piauí, mas a gente podia começar pela história. Dá para falar um pouquinho sobre a história do Piauí? Alguns retalhos, né? Só voltando um pouquinho ao nome Piauí, é um nome interessante que tem uma sonoridade muito bonita, porque são 4 vogais juntas que formam o nome de um estado muito genuíno, muito brasileiro mesmo, porque foi um estado feito pelas famílias rurais, pelos vaqueiros. É um estado que tem o sangue dos vaqueiros e dos índios que haviam em grande quantidade aqui no Piauí. Agora, as notícias mais antigas são de 1535, 35 anos após o descobrimento do Brasil, quando o Dom João III entregou ao fidalgo Antônio Cardoso uma posse de terra que chegava do Maranhão até a embocadura do rio Parnaíba, naquela época era chamada Rio Grande dos Tapuias. Então é a primeira notícia que se tem do Piauí. Mas depois, já em 1587, se tem algumas notícias de um português chamado Pedro Coelho, que veio de Pernambuco, tentando chegar a essa região do Maranhão, e foi esbarrado pelos próprios companheiros, que já estavam nus, com fome, mas chegou até as margens do rio Punaré. O que era o rio Punaré? O rio Punaré é o atual rio Parnaíba, que tinha um nome primitivo de rio Punaré. Agora, professor, o Piauí teve uma participação importante na história do Brasil. O que é que podemos destacar disso? A resistência que houve entre o governo, porque existiu o governador da província e existiu o governador das armas. E houve uma discrepância. O governador da província defendia a liberdade do Estado. E o governador das armas ficou fiel à casa, à monarquia. Então esse conflito gerou uma guerra aqui no Piauí, e uma das batalhas foi na Batalha do Genipapo, onde veio um general Fidier, conseguiu vencer e depois foi levado, já devolvido a Portugal, indo se refugiar em Caxias, Maranhão. Essa questão do território em si do Piauí, há ainda disputa de terras, acho que ainda hoje com o Ceará. Como é que está essa questão? Nas fronteiras do Ceará, existe uma pequena região de litígio. Litígio significa uma disputa que não há uma demarcação que efetivou, na verdade, os limites do Estado. Mas são questões menores que o Estado está conseguindo resolver. No passado, resolveu trocando uma parte do Ceará por uma parte do mar que nós temos, né? Em Luiz Correia, Tutóia. Agora, nos dias de hoje, o Piauí, de certa forma, em alguns estados e outros lugares e por outras pessoas, acaba sendo mal visto, mal falado por essas pessoas. Como é que o senhor tem visto essa questão, por exemplo, do mapa, da exclusão do mapa do Piauí e outras questões, tipo a televisão, alguns apresentadores fazendo alusões negativas ao Piauí? Eu imagino que seja até um certo snobismo do Sul em relação a nós, nordestinos. Mas o Piauí merece o respeito de todos, inclusive porque é um estado genuíno. É um estado que tem um sangue de brasileiro mesmo. Aqui o sangue é dos vaqueiros, descendentes dos portugueses da Casa da Torre, que já foi mostrado aqui, e também dos índios. O Piauí tinha uma população enorme de índios, que foram dizimadas, infelizmente,
por um bandido chamado Domingos Jorge Velho, que até anos passados era considerado uma das figuras importantes da história do Piauí, mas que com as pesquisas chegou-se à conclusão que ele não passava de um matador, um exterminador, um assassino e um bandido. E dizem que ele ajudou a colonizar o Piauí, mas há uma dúvida aí, porque o que pesa mais é sobre Domingos Afonso Mafrense, que foi o dono das primeiras fazendas e que povoou as fazendas com pessoas vindo da Bahia, da Casa da Torre, dos irmãos Dávila, e aí criou essa abertura da colonização do Estado e criou, envolvendo o chamado ciclo do couro ou ciclo do gado. Bom, professor, a gente vai inclusive ouvir a opinião de algumas pessoas, ver o que é que as pessoas na rua falam a respeito do Piauí, se elas têm orgulho, se elas têm vergonha. Vamos ouvir. O que é que você mais gosta nesse estado? O que é que você diz do Piauí? O que eu mais gosto dele é um local bom de se viver, né? Um local bom de se trabalhar. Eu estou aqui em Floriano há pouco tempo, trabalho aqui há pouco tempo, né? E o estado como todo é bom se viver, né? Se morar. Aqui falta muito, um pouco a desejar do governo, né? Estrada não tem, você não anda. Não tem como você andar. Lá pra nós, pelo menos isso aí tem muito, né? E o povo aqui é muito bom, muito hospitaleiro. Vai superando as dificuldades, né? Rapaz, eu não gosto do estado do Piauí, é a falta de trabalho, né? Principalmente Floriano, que é uma cidade grande, mas não tem trabalho. E o Piauí é um estado bom para se morar, né? Mas pagar dinheiro não. É uma terra boa, né? O Piauí tem as coisas que a gente prefere não dizer que não gosta, mas na maioria a gente gosta do calor, a gente gosta de muita coisa boa que tem aqui no Piauí. Eu fico muito contente de morar aqui no Piauí e gosto muito dessa terrinha aqui. Rapaz, é maravilhoso, com tanto esse sol que está tendo, quente pela manhã, mas é bom. O que é que você não gosta do Piauí? O que eu não gosto do Piauí é as estradas, que realmente estão precárias, as estradas estão ruins. Realmente para cada viajante, para quem trabalha em caminhão, essas coisas estão ruins para o Piauí, as estradas. Tá aí a opinião do piauiense, quer dizer, tem muita gente que sai daqui e vai para outros estados por falta de... Está faltando mesmo isso, emprego ou maior estrutura do estado, professor? Essa questão de emprego é uma questão separada do amor ou do desamor ao estado do Piauí. A questão do emprego é uma questão nacional, uma questão fundamental da nação brasileira, gerada pelo governo do Brasil, pelo governo nacional. E não a questão localizada de governos estaduais simplesmente, ou de governos de município ou outra coisa. A questão é muito mais profunda. Agora, essa questão de gostar do Piauí, eu acho que o Piauí é um estado muito rico. Eu até vou usar a frase do senador João Lobo, que disse o seguinte: o Piauí tem jeito sim. Na verdade, é um celeiro de riqueza. É o único delta, o segundo delta, só existe 2 deltas que preservam a natureza bruta, a natureza intocada no mundo, que é o delta do Mekong e o delta do Parnaíba. O turismo está crescendo? O turismo está crescendo, o Parnaíba, o Piauí tem um sítio arqueológico, um dos mais famosos do mundo, e onde nasceu o homem americano. O Piauí tem um vale fértil, que é o Vale do Rio Gurgueia. É a porta, Floriano, por exemplo, é a porta do Cerrado piauiense, onde vão produzir riquezas, serão produzidas ali numa quantidade enorme. Eu acho que a cultura o Piauí também é rica, né, professor? A tem cultura grandes, tem grandes autores, grandes escritores, como Da Costa e Silva, Hindenburg Dobal, José Expedito e outras pessoas. O Piauí é um estado que, na verdade, é um estado que nasceu da vida rural. Então ele ficou com esse aspecto de ser um estado caipira e as pessoas começaram a ter essa certa implicância. Mas é um estado igual aos outros estados. Ok. Muito obrigado, então, professor Luiz Paulo, pela participação aqui no Piauí TV. Tá bom. Fique à vontade. E a seguir você confere: entidades não governamentais discutem o problema da falta d'água no interior do estado. E os candidatos aos cursos do Cefet fazem fila no último dia de inscrições.